Por volta do século 21 a.C., quando teria vivido o mítico Abraão, a prática do holocausto humano era uma prática corriqueira. E essa prática do holocausto ainda iria perdurar durante muitos séculos até ser totalmente extinta. Há muitas crenças, né, em torno do holocausto humano. Antes, acho que é interessante a gente definir exatamente o que é holocausto, né? O holocausto, a palavra holocausto vem do grego holos, kaustros, né? Holo, tudo, totalmente, e caustro, queimar, né? Caustro, queimar tudo. Portanto, o holocausto era um termo que era utilizado para os sacrifícios aos deuses, quando aquela carne ofertada deveria queimar até o final, né? Ela não poderia ser apenas assada, digamos assim, queimada superficialmente, permitindo até mesmo a ingestão por parte dos fiéis daquele Deus. Então o holocausto se caracterizava por uma queima total da carne sacrificada. Esse animal sacrificado, né, não poderia, obviamente, ser ingerido, porque ele seguiria todo o processo de queima até o final. E poderia ser também que esse não fosse um animal, fosse um ser humano, e mais frequentemente uma criança, e mais frequentemente ainda o primogênito. Havia uma crença, e se havia sacrifícios que não eram holocaustos, a carne queimava uma parte só, podendo até mesmo ser ingerida pelos sacerdotes e pelos fiéis, dependendo do tipo de cerimônia que havia sido realizado. No caso do holocausto, a carne teria que queimar até o final. Bom, havia uma crença muito interessante em relação aos primogênitos. Era uma crença ali naquela região do Crescente Fértil, que envolvia os povos ugaríticos, os precursores do povo hebreu, dos cananeus, depois dos fenícios. Existia uma crença que fazia parte do universo cultural desses povos, de que o primeiro filho, para a mulher gerar o primeiro filho era muito difícil, né? Precisava de uma ajuda divina. Nessa época, nesses tempos, né, a fertilidade das mulheres era muito importante, porque o indivíduo precisava de filhos para ajudá-lo no seu trabalho, a pastorear os animais e tal. Então precisava de ter filhos. Um homem bem-sucedido era um homem que tinha muitos filhos. Uma família bem-sucedida era uma família que havia sido beneficiada com uma grande quantidade de filhos. Era uma grande bênção. E essa bênção, para ocorrer, era necessário, então, uma atuação do Deus protetor. Então, os clãs, né, as famílias, quando planejavam ter filhos, era necessário um pacto, né, com o seu Deus. Era necessário que selasse um pacto para que esse Deus ajudasse naquela gravidez do primeiro filho, né? Então, tendo o primeiro filho, os outros viriam tranquilamente. O negócio era ter o primeiro filho, era o primogênito. Então, o Deus protetor, ele tinha que lançar mão de uma energia considerável da sua energia divina para a produção daquele filho, né? O indivíduo não era o indivíduo que tinha o filho com a sua esposa, era o Deus protetor que, através do indivíduo, produzia um filho. Então, esse primeiro filho era também
filho do Deus protetor, né? O primogênito era o filho consagrado aos deuses. O Deus protetor era também possuidor da vida do filho. Aí a gente começa a entender algumas passagens bíblicas, né? Como, por exemplo, a 10ª praga que Javé manda sobre o Egito para que o faraó libere, né, os hebreus que estão no cativeiro lá, que é a morte dos primogênitos. Quando Javé mata todos os primogênitos dos egípcios, ele está matando aquilo que é seu, né? Ele está matando aquilo que lhe pertence, porque pelas leis culturais da época, o primeiro filho, o filho primogênito, pertencia ao Deus protetor, ao Deus protetor. Há no Antigo Testamento várias recomendações, né? Várias recomendações orientando os fiéis, orientações de Javé, né? De que determinados animais não poderiam ser lhe ofertados. Javé exigia o sacrifício dos primogênitos dos animais. O primeiro filho era dele, até mesmo dos animais. E o primeiro filho dos homens também era o abençoado de Javé. Lhe pertencia também. É por isso que Javé ordena a Abraão que leve o seu filho único, que gerou através da força de Javé, portanto pertencia a Javé, o leve e o ofereça em holocausto, né? Porque o que acontece que quando um Deus gastava a sua energia para produzir um filho, ele ficava muito fraco. E se esse indivíduo depois quisesse ter mais filhos, ou se esse indivíduo depois quisesse ter sucesso na sua ali criação de ovelhas, na sua criação no seu rebanho, ou na sua plantação, ou na luta contra os seus inimigos, era necessário a atuação desse Deus. Então, se esse indivíduo depois quisesse ter uma prole extensa, o primeiro filho foi produzido e, a princípio, abriria caminho para todos os demais, mas nem sempre as coisas aconteciam assim, né? Às vezes o Deus ficava muito fraco, era preciso fortalecer esse Deus, para que esse Deus ajudasse o sujeito nos seus embates da vida. Ter um bom rebanho, ter uma boa plantação, ter muitos mais filhos, lutar contra os seus inimigos. E ele começava a ter alguns reveses. A mulher não engravidava mais, as vacas não pariam mais, os seus inimigos começavam a lhe atacar. Então acontecia uma série de desgraças na vida do sujeito. E ele precisava reforçar esse Deus. Ele precisava atender esse Deus que estava depauperado, ele estava enfraquecido, ele estava sem energia, né? Ele precisava dar energia a esse Deus. E como é que ele daria energia a esse Deus? Como é que ele fortaleceria esse Deus? Sacrificando o primogênito, né? Por isso que Abraão vai sacrificar Isaac, para ter o quê? Uma grande prole, para ter um grande rebanho, para ter um grande clã, que ele não estava conseguindo. Então é necessário que ele faça o sacrifício. É claro que esses sacrifícios, obviamente, eram realizados também pelos hebreus. Claro, eram realizados pelos hebreus. Eram realizados para os deuses dos hebreus, né? Não só para Javé, mas para os outros deuses que os hebreus também adoravam no seu início, né? Era necessário, então, fazer esse sacrifício, e esse sacrifício, então, do filho, geralmente era do filho primogênito. Obviamente que esses primeiros escritos bíblicos, né,
nesses primeiros escritos que se transformariam nos escritos bíblicos, esses escritos primeiro foram antecedidos de uma tradição oral. Quer dizer, essas histórias, esse histórico do povo hebreu, ele vai sendo passado oralmente. É uma tradição oral. Só muitos anos depois que passa a ser transcrito, não para livros, que não existiam livros, passa a ser transcrito nos papiros ou na pele dos animais, né? Na pele, isso aí são materiais que não vão durar muito tempo, esses materiais vão deteriorar. Então, de tempos em tempos, era necessário que revisores sábios, intelectuais, né, que sabiam escrever, eles vão fazer, então, uma cópia desses documentos existentes. E é óbvio que durante essa cópia, alterações eram feitas. A cada cópia, os revisores iam acrescentando, iam retirando, né, iam modificando histórias, acontecimentos, nomes, de modo a traçarem uma linearidade no discurso, no qual esses revisores iam retirando todos aqueles dados que entravam em choque com o pensamento ideológico deles. E quando essa revisão fica realmente pronta, lá depois do exílio da Babilônia, portanto, durante o domínio persa, né, quando então esses textos mais ou menos depois serão muito pouco alterados, serão alterados ainda, mas bem menos. Até lá, esses textos foram altamente modificados e depurados. Então, todas essas menções ao holocausto de seres humanos por parte dos hebreus, eles foram amenizados, foram modificados ou foram omitidos. Mas, mesmo assim, nós ainda conseguimos pescar, né, esses holocaustos nesses escritos. Tem a história do Jefté. O Jefté era um juiz, portanto, do período pré-monárquico, né? Jefté era um comandante militar e ele vai travar uma luta contra os amonitas. E ele oferece a Javé a sua filha, porque Javé lhe ajudou, lhe protegeu, lhe fez ganhar dos amonitas, o fez atingir a vitória na batalha contra os amonitas. E ele vai oferecer a sua filha em holocausto a Javé. O profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, eles têm dezenas de demonstrações aos hebreus de que Javé nunca pediu o sacrifício dos primogênitos, que nunca pediu sacrifícios de crianças. Ora, se ele está alertando ali que Javé nunca pediu, é porque muitos sacerdotes realizavam o sacrifício de crianças para Javé, né? Tem dezenas de recomendações para que os anciões, para que os sacerdotes não façam sacrifícios humanos a Javé. Olha, se há essas recomendações, é porque esses sacrifícios aconteciam. E aconteciam porque o povo hebreu era um povo ruim, um povo mau? Não. Aconteciam porque assim faziam os fenícios, faziam os ugaríticos, faziam os hebreus, faziam os cananeus. Esses povos participavam todo do mesmo caldeirão cultural. Adoravam os mesmos deuses, né? Tem um exegeta suíço chamado Thomas Heumann. O Thomas Heumann tem um livro dele chamado A Origem de Javé. O nome do livro está aqui, o nome do livro completo está aqui abaixo no canal, e o nome dele direitinho, como que se escreve, também está aqui abaixo do canal. E o Thomas Heumann, ele faz uma análise muito interessante no seu livro, é um livro muito interessante. Ele diz que o deus Moloque nunca existiu, né? O deus Moloque é um deus muito famoso, um deus sanguinário,
um Deus que exigia o sacrifício dos recém-nascidos. O sacrifício dos recém-nascidos era algo extremamente frequente no mundo antigo, né? Nessa região aí do crescente fértil, era algo extremamente frequente, né? Então o deus Moloque era um deus que exigia o sacrifício humano, era um deus terrível, era um deus antagonista do Deus Javé, era um deus que estava em choque com o Deus Javé. O Thomas Roemer diz que isso não é verdade, que não há nenhuma evidência histórica, que não há nenhuma evidência científica da existência do deus Moloque. E qual é a explicação que ele dá? Ele diz que o deus Moloque, na verdade, é um deus que nunca existiu, porque Moloque vem da palavra, o deus Moloque vem da palavra Moloch, que na verdade foi uma falha, aí talvez não tanto uma falha, mas algo intencional, na qual esses revisores, principalmente um grupo de revisores chamado revisores massoretas, né, eram sábios judeus, né, do reino lá de Judá, esses revisores, ao fazerem a transcrição de que essas crianças eram sacrificadas ao deus Melech, que quer dizer rei, que era um termo atribuído a Javé, né? Eles, para diferenciarem, já fazerem esse afastamento dos sacrifícios humanos, não botar na conta de Javé esses sacrifícios humanos, principalmente das crianças e dos primogênitos, eles passaram a criar um duplo do deus Javé e passaram a criar o deus Moloch, que acabou virando o deus Moloque, o deus Moloque. Então, na verdade, essas crianças que eram assassinadas, segundo a tradição judaico-cristã, crê ao deus Moloque, nunca foram assassinadas, nunca foram, vamos gerar assassinada, nunca foram oferecidas em holocaustos ao deus Moloque, mas sim ao deus Javé Melech. O termo Melech existe na Bíblia se referindo inúmeras vezes ao Deus Javé. Portanto, essas crianças não foram oferecidas em holocausto ao Deus Moloque, porque Deus Moloque nunca existiu. A tese do Thomas Roemer é que apenas trocou-se uma letrinha, né? E esse Deus Melech, Javé Melech, virou o Deus Moloque, o Deus sanguinário. Na verdade, muitos desses deuses exigiam o sacrifício humano. A prática do sacrifício humano era algo extremamente frequente, né? Escavações feitas em Megido, uma região lá da região de Israel, escavações feitas em Amã, lá na Jordânia, encontraram centenas de cadáveres, principalmente de crianças sacrificadas aos deuses, né? Sacrificadas aos deuses. Provavelmente entre esses deuses está presente sacrifícios também, com certeza, ao deus Javé, porque isso fazia parte do contexto cultural da época, né? Havia uma prática no mundo antigo, uma prática que era o seguinte: todo rei, ao fazer uma grande construção, um grande monumento, né, algo assim realmente fantástico, né, que ele precisava que esse rei, que esse Deus cuidasse daquele monumento, não deixasse aquele monumento ser destruído, né, que aquele monumento perdurasse por toda a vida, era necessário um sacrifício humano para agradar o Deus, para fortalecer o Deus, para que aquele Deus não deixasse aquele monumento ser destruído. E, dependendo da grandiosidade desse monumento, né, da grandiosidade dessa construção, o rei sacrificava o seu próprio filho, né? O rei sacrificava o seu próprio filho, né? E essa criança muitas vezes nem era queimada, era emparedada ali, né?
Era emparedada viva, né, para que o Deus pudesse sugar aquela energia daquele sacrifício e então pudesse se incumbir dessa tarefa árdua que era a proteção daquele monumento. Com o passar dos séculos, esse ser vivo que era emparedado ali foi substituído por animais ritualizados, né, que depois seriam substituídos por estatuetas, né, por estatuetas também ali, passado por algum ritual religioso, na qual elas ganhavam um poder mágico, então deixou-se de assassinar os seres humanos, depois deixou-se de colocar os animais e passou-se então a se colocar uma estatueta, coisa que vem até recentemente, né? Muitas religiões ainda consagram, né, ainda nos dias de hoje, consagram algum monumento a um ser sobrenatural, a um ser do outro mundo, para que aquele ser proteja aquele local, cuide daquele local. Bom, então, com isso, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos dizendo que a prática do sacrifício humano, a prática do sacrifício dos primogênitos, era uma prática corrente, era uma prática comum e foi também uma prática realizada pelos hebreus, né? Porque eles estavam inseridos num contexto social, num contexto religioso, no qual essa prática era algo extremamente corriqueiro. É claro que tudo isso faz parte de um passado longínquo que para nós soa como algo incompreensível, algo terrível. Como que se pode jogar o seu filho vivo numa fornalha para consagrar, para fortalecer um determinado Deus que depois irá lhe ajudar a ter sucesso na vida. Mas isso na época era algo não somente aceitável, não somente algo muito lógico, mas também como uma prática altamente recomendável.